Graça e paz, querida igreja, amada igreja, eu amo vocês. Já quero começar dizendo, eu amo vocês, amo essa igreja. E esse tempo, já são aí 40 dias, não é, gente? Eu tenho chegado à conclusão que eu amo muito vocês. Amo muito vocês. Me sinto tão privilegiado por Deus, por ser pastor dessa igreja. Meu Deus, coisa linda. Quantas mensagens eu tenho recebido, mensagens de apoio, não é? Quanto carinho que eu tenho recebido, pessoas preocupadas com a gente, comigo e com a Meila. Meu Deus, vocês são filhos amados é o que vocês são. Irmãos, e esse tempo está acabando, em nome de Jesus, esse tempo está acabando. Logo, profetizo isso em nome de Jesus, logo, pouquíssimo tempo, a gente vai estar junto, a gente vai estar se encontrando, a gente vai estar nos cultos presenciais. Sabe uma coisa? Eu tenho pensado o seguinte, tem sido muito legal a internet, né? Tem sido uma descoberta, eu acho que nós nunca mais seremos os mesmos enquanto igreja, no que diz respeito à internet, não é? Tem sido muito tremendo, mas eu vou te dizer uma coisa, irmãos, é outra conclusão que eu tenho chegado. Nada substitui esse congregar presencial. Não. Já tem gente dizendo, descobrimos a igreja. A igreja, a antiga passou. Agora a igreja... Não, irmãos. Não. Nada substitui o abraço, nada substitui o beijo, nada substitui o toque, nada substitui o olho no olho, nada. Não, muito legal, nós temos essa ferramenta, top, foi muito bom, mas isso tem que acabar imediatamente. Ninguém aguenta mais isso. Nós precisamos estar próximos um do outro. Amém, queridos? Amém? E eu quero, nesse domingo, compartilhar uma palavra com você. Eu sei que você vai se encher de fé com essa palavra, porque essa palavra, ela mexeu primeiro comigo. Ela mexeu com as minhas estruturas, sabe? Foi um maná do céu para a minha vida, eu te confesso. E quando eu comi essa palavra, eu me senti tão fortalecido. E a minha oração hoje é essa, que você seja fortalecido por essa palavra. Eu quero orar rapidamente com você. Coloque a mão no seu coração, porque essa palavra tem que tocar em você, ela tem que alimentar você. Espírito Santo, em nome de Jesus, assim como o Senhor fez comigo, o Senhor me mudou, o Senhor me transformou, o Senhor me fortaleceu com essa palavra. Eu te peço, querido Espírito Santo, faz o mesmo com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, amém. Então, tem uma palavra aqui em Lucas, capítulo 15, versículo 20. A partir do versículo 20, Lucas 15, a partir do versículo 20, diz assim: E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Esses dias eu estava lendo esse texto, não é? Essa história tão conhecida. E Deus falou comigo de uma forma tão especial, de uma forma tão diferente, acho que tão contextualizada com o que a gente está vivendo. Porque eu vi esse filho mais novo da parábola como alguém que estava indo muito bem na vida, ele tinha um grande investidor, um pai milionário, ele estava comendo o melhor da terra, ele estava feliz ali onde ele estava, e aí agora ele tem uma grande quantidade de dinheiro, o investidor dele acreditou nele, não é? E ele saiu dali muito forte para começar o negócio dele, e aí de repente uma curva na estrada. Versículo 14 aí de Lucas 15 fala que sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então quando eu vi isso, eu comecei a lembrar
não é, das conversas que eu tenho tido nesses 40 últimos dias que a gente está vivendo, não é? Conversas com microempresários, com empresários grandes dessa cidade, e também tenho visto, né, o que tem acontecido pelo mundo, e eu comparei muito a história desse rapaz, desse jovem, com as histórias que a gente está vendo aí, não é? Talvez você vai se identificar hoje com ele. Então, pessoas que estavam indo bem, ou já estavam indo bem nos seus negócios, já estavam caminhando, ou pessoas que estavam saindo do sufoco financeiro. Eu conheço alguns empresários que estavam ali festejando porque estavam começando a vencer aquela situação que eles estavam vivendo, e aí, de repente, uma curva na estrada. Não é? Comércio fechado, não vende nada, e as dívidas vão crescendo, e os aluguéis, e que desespero, não é? Ou pessoas que estavam começando um empreendimento. Você não conhece alguém? Estava começando um empreendimento, estava tão feliz, estava começando, mas todo começo não é fácil, e aí, de repente, ninguém esperava, como esse jovem da parábola, a Bíblia diz, sobreveio aquele país uma grande fome, não é? Então, queridos, aquele homem que estava indo bem, começa a declinar. Agora ele já não tem a proteção do grande investidor dele, porque agora ele está numa terra distante, a Bíblia diz no versículo 13, não é? Ali naquela terra distante, a Bíblia diz que ele se associou ou se agregou a cidadãos daquela terra, portanto pessoas que não tinham os princípios dele, associações erradas, não é? Ele acabou indo fazer uma coisa que ele não podia fazer como um judeu, cuidar de porcos, por causa das associações erradas que ele fez. Ele também desperdiçou, gastou mal o dinheiro dele, não soube administrar. Então, tudo isso levou esse jovem para o fundo do poço, não é? Ele desejou comer a comida que o porco comia. Já pensou? Eu penso que no nosso contexto atual seria como alguém na lata do lixo procurando algo para comer. É muito triste isso, não é, queridos? Então, irmãos, esse quadro aqui, esse quadro de alguém que estava indo bem, ou alguém que estava começando algo, ou alguém que estava saindo de um sufoco, e de repente veio essa curva na estrada, e a pessoa ficou muito ruim na foto, muito mal na foto. É a história do filho pródigo, mas é a história de muitas pessoas espalhadas pelo mundo. Nós temos notícias, você já ouviu também, que aproximadamente 600 mil micro e médias empresas já foram fechadas só no Brasil. Então, queridos, é muito tremendo porque parece que o sol vai começar a brilhar na vida desse jovem. É coisa mais linda, é emocionante o final dessa história, porque parece que ele está naquela escuridão, e de repente ele vê ali aquele nascer do sol despontando, começando a clarear alguma coisa. Ele está voltando para casa, eu fico imaginando o que está passando na cabeça dele. Será que o meu pai vai me aceitar de volta? Será que ele vai me dar um emprego, ainda que seja de escravo? Será que ele está cheio de dúvidas, mas ele está voltando para casa, e aí a Bíblia diz, Lucas 15, 20, vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Eu me emociono cada vez que eu leio essa história. Ele correu e abraçou aquele rapaz derrotado, fracassado, que perdeu tudo, que tomou decisões erradas, e ele, não só isso, mas o pai começou a gritar, abraçado com aquele jovem, ele começou a gritar:
trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, sandália nos pés, trazei o bezerro cevado, vamos fazer uma grande festa. É muito lindo isso, é muito lindo. É uma nova chance para ele, brilhou uma nova chance, agora ele pode recomeçar. Agora ele tem roupas limpas, agora ele tem um quarto gostoso de novo, agora ele tem uma nova oportunidade. Que coisa linda. E é esse o meu tema com vocês nesse domingo. Como desfrutar da bênção da segunda chance? Sabe, irmãos, isso tudo vai passar e está muito perto de passar. É assim que eu creio. E nós vamos sair mais fortes do outro lado. Eu creio nisso, em nome de Jesus. E todos nós, esses que eu falei no começo, esses que estavam começando uma empresa, esses que já estavam saindo do sufoco, esses que já estavam indo muito bem, e a gente viu tudo isso, parece que bagunçar tudo. Não é? Eu sei que muitas pessoas agora nesse momento talvez estejam tão desesperadas que não estão vendo a luz. Eu vim aqui para te dizer, tem uma nova chance para você. Esse é o meu tema. Como desfrutar da bênção da segunda chance. Porque, irmãos, é uma bênção a segunda chance. Eu fico imaginando aquele jovem entrando no quarto dele de novo. Eu fico imaginando ele entrando naquele quarto com aquela... Eu imagino que a mãe dele preparou a cama dele. Estava tudo tão gostoso, tão cheiroso. Tinha um ar-condicionadozinho ali, o quarto estava geladinho, tinha um edredom ali. Meu Deus do céu, a segunda chance. E tinha uma perspectiva dentro dele. Eu vou recomeçar agora, da maneira certa. Eu vou seguir os conselhos do meu pai e vai dar tudo certo. Que maravilha a segunda chance. Então eu quero ver com vocês 3 princípios que o jovem da parábola praticou e que, se nós colocarmos esses princípios em prática, nós vamos desfrutar da bênção da segunda chance. Nós vamos desfrutar da bênção da segunda chance. Tem uma segunda chance para você, em nome de Jesus. Então, vamos ver esses 3 princípios. Eu vou dizer para você, vou falar para você, que aquele jovem pensou da maneira correta, mas não somente ficou pensando da maneira correta, mas ele agiu, não adianta nada só ficar pensando, ele agiu, mas também, uma terceira coisa que eu vou mostrar para vocês, quando ele agiu, ele foi em direção ao seu pai, ele foi para o lugar certo, pensar, agir e ir para perto do pai. Então, ele praticou esses 3 princípios e nós vamos ver, por isso que ele pôde desfrutar daquele momento, daquela segunda chance. Então você está pronto? Você está pronto para receber de Deus uma palavra que vai mudar a sua vida? Então, fique muito ligado, porque agora eu vou compartilhar com você esses 3 princípios. Então lá vai o primeiro. Pense corretamente. Você quer estar pronto para a segunda chance? Você quer estar pronto para a segunda chance? E ela está chegando, e ela vem. Pense da maneira correta. Quer ver? Veja bem aqui, Lucas 15, 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Eu não sei se vocês perceberam, ele falou isso para ele mesmo. Isso aqui foi um pensamento dele. Ele, caindo em si, disse para ele mesmo: puxa vida, os trabalhadores do meu pai vivem melhor do que eu. Puxa vida, eu vou me levantar daqui, eu preciso me levantar daqui e eu vou dizer essas coisas para o meu pai. Isso aqui é um pensamento. Ele pensou da maneira certa. Então, o que significa cair em si? Então, se a gente quer estar preparado para essa segunda chance, irmão, vamos aproveitar para a gente fazer uma autorreflexão, para a gente pensar, mas não pensar errado, não pensar
de uma maneira destrutiva, ficar se culpando, ficar desesperado. Não, mas pensar de uma maneira correta. Foi isso que ele fez. Então o que é cair em si? Ele pensou, puxa vida, eu errei, eu tomei posse antecipada da herança. Eu quebrei Provérbios 20 e 21. Quebrei esse princípio. Me relacionei com pessoas erradas. Eu não deveria ter feito isso. Eu não cuidei bem do meu dinheiro. Eu não guardei dinheiro. Eu não fiz os investimentos corretos. Beleza. Ele fez uma autorreflexão. Ele descobriu onde ele errou. Tudo bem. Então isso que a gente tem que fazer. Agora, ele continua pensando, ele diz: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? O que é que ele está pensando? Puxa vida, o meu pai é tão bom. O meu pai é tão bom. O meu pai é tão bom que, puxa vida, se eu fosse um escravo dele, já seria 1000 vezes melhor do que a vida que eu estou vivendo. Sabe, isso é reconhecer o melhor da pessoa. Isso é reconhecer, puxa vida, eu errei. Foi minha irresponsabilidade, não é? Mas o meu pai é top das galáxias. Sabe, pensar o melhor das pessoas, gente. Em vez da gente ficar culpando todo mundo, culpando o governo, culpando não sei quem, porque não sei o que lá. Não! É hora da gente fazer uma autorreflexão. Puxa vida, onde que eu posso melhorar? E aí a gente vê o melhor das pessoas. A gente conseguir ver o melhor do país. Ok? É isso que ele faz. Puxa vida, os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura. Ele conseguiu ver, no meio do caos que ele está vivendo, alguma coisa boa para ele perseguir. Que coisa legal. Mas aí ele continua pensando, e aí o pensamento dele cresce de uma forma positiva, até o ponto dele dizer para ele mesmo: chega, sabe de uma coisa? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu não vou ficar aqui só pensando, eu não vou ficar aqui só dizendo, eu sou um fracasso, eu nasci para ser um derrotado, as coisas não dão certo para mim, eu desisto. Não, levantar-me-ei e irei. Diga, eu quero que você diga isso. Eu quero que você diga isso para você mesmo agora. Levantar-me-ei e irei. Sabe, nós precisamos pensar da maneira correta. E esse é um pensamento correto. Quando ele fala assim, trate-me como um dos teus trabalhadores, ele está dizendo, ele está pensando, Senhor, quando eu chegar lá com meu pai, eu vou dizer para ele, trate-me como um dos teus trabalhadores. O que é que ele está dizendo? Eu quero trabalhar. Pai, eu quero trabalhar. Eu quero recomeçar do zero, ok? Ainda que eu seja como um escravo para o Senhor, eu quero recomeçar, eu quero ganhar o meu dinheiro de novo, eu quero tentar mais uma vez, eu não vou desistir. Esse pensamento é o pensamento correto, queridos. Muito, muito lindo. Lembre-se que quem está contando essa história, essa parábola é Jesus, é o Senhor. E Jesus ensinava muito sobre perseverança. Lembra quando Pedro chega frustrado de uma pescaria, com toda a tripulação dele, não pegaram nada, aí Jesus pede emprestado o barco do Pedro, prega o evangelho lá de cima, quando termina ele diz, Pedro, vamos lá, vamos para a parte mais funda do lago e vamos lançar as redes para pescar. Nós não estamos falando de uma rede de nylon, nós estamos falando de uma rede de cipó pesadíssima. Horas para limpar a rede, eles já tinham acabado de limpar a rede, e Jesus diz, Pedro, vamos lá. O Pedro diz, Senhor, nós já tentamos, o mar não está para peixe. Sabe, e Jesus diz, vamos lá, Pedrão, vamos lá e lance de novo. Vamos lá e tente mais uma vez. Vamos lá, não desista. Isso era uma lição de Jesus para o Pedro. Nós sabemos que ele foi e aconteceu a pesca maravilhosa. Irmãos, esse é o segredo da pesca maravilhosa. A gente nunca desistir. Então, o filho pródigo, o filho mais novo da parábola que Jesus está contando, ele tem esse pensamento. Ele cai em si. Ele pensa o melhor do seu pai. E ele diz, eu vou me levantar.
Eu vou me levantar daqui e eu vou pedir para começar tudo de novo. Eu não vou desistir. Eu acho tremendo demais isso. Tem uma frase de Thomas Edison que eu amo demais. Ele diz assim: não sei por que você acha que eu fui um fracasso. Hoje eu conheço 25 mil maneiras de como fazer uma bateria. Parece uma frase sem sentido, mas foi a resposta do Thomas Edison a um repórter que perguntou assim para ele: como que você se sente fracassando 25 mil vezes para criar a bateria? Ele disse: eu não fracassei, meu amigo. Eu não fracassei porque agora eu conheço 25 mil maneiras que não dá certo. Que pensamento do Thomas Edison. Ele foi conhecido como um homem muito perseverante. Ele não foi só o inventor da lâmpada incandescente, mas ele também fez o telefone funcionar, sabia? Sabemos que foi Graham Bell que inventou o telefone, só que ele não funcionava, porque não tinha microfone dentro dele. E o Thomas Edison inventou o microfone para colocar dentro do telefone. Nós estamos aqui, eu estou falando sobre, aqui num microfone top das galáxias. Sabe, isso começou na cabeça de um homem chamado Thomas Edison. A nossa vitrola, né? Tudo bem que ela já ficou para trás, mas quem inventou o fonógrafo, que foi o ancestral da vitrola, Thomas Edison. E sabe o que, irmãos? Esse camarada foi expulso da escola dele, com 8 anos de idade, porque o professor considerou ele incapaz de aprender. Ele mandou um bilhete para a mãe do Thomas Edison. Na mão do Thomas Edison, ele não sabia ler, entregou para a mãe dele. Quando a mãe dele leu o bilhete, ela leu assim: o seu filho é muito inteligente, ele é um prodígio, ele deve ser superdotado e a escola não tem condições de ensinar para ele. É bom que você ensine ele em casa. E o Thomas Edison acreditou isso a vida inteira, que ele era muito inteligente. Quando ele já era um milionário, um multimilionário, um dos homens mais ricos da sua época. Quando ele foi na casa dele, onde a mãe dele já tinha morrido, e ele ali, andando na casa, tendo aquelas lembranças da infância, ele entrou no quarto da mãe dele, abriu uma gaveta e estava lá aquela carta. Só que ele foi ler a carta pela primeira vez da maneira que ela era. Ele leu assim, o professor dizendo para ele: o seu filho não tem capacidade de aprender, estou mandando ele para casa. Só que a mãe dele leu diferente. Encheu o pensamento do Thomas Edison de algo positivo. Você não só é capaz, mas você é brilhante. E esse homem, irmãos, chegou onde ele chegou. Mas eu estava lendo a biografia dele. Irmãos, um dia ele viajando de trem, transportando o laboratório dele, não é? Ele ainda com 21 anos, no começo, decidido que ele ia ser um inventor. Alguma coisa aconteceu ali nos reagentes químicos dele e o vagão do trem pegou fogo. Os historiadores dizem que ele apanhou tanto naquele dia, lá no trem, que ele ficou surdo. Ele passou a vida inteira meio surdo. Irmão, tudo parece que dava errado para esse homem, mas ele nunca desistia. 25 mil vezes tentando. É por isso que ele é hoje Thomas Edison. Nunca, eu tenho uma frase que eu amo demais: um vencedor nunca desiste, um desistente nunca vence. Você pode repetir isso? Um vencedor nunca desiste, um desistente nunca vence. Mais uma vez, um vencedor nunca desiste, um desistente nunca vence. Nunca vence. Quando o Nelson Mandela estava preso, os presos políticos com ele ali disseram para ele: Mandela, você está louco? Por que você está estudando administração pública? Por que você está estudando direito internacional? Você está maluco? Você vai sair daqui para o seu funeral. Ele estudou administração pública e direito internacional dentro da prisão. Dentro da prisão. Ele acreditava que ele ia sair de lá para governar a África do Sul, a África branca, do apartheid, da segregação racial. Que loucura na cabeça desse homem. Mas a resposta dele aos críticos dele na prisão foi assim: olha, eles prenderam o meu corpo, mas a minha mente sou eu que controlo. Então, queridos,
Primeira chave aqui que eu quero compartilhar com você. Pensa da maneira correta. Vai dar tudo certo. Não desista. Não desista. Nós vamos desfrutar da bênção da segunda chance. A segunda coisa aqui. O segundo princípio que ele praticou. Ele agiu. Lucas 15:20 diz assim: levantando-se, foi. É tremendo isso. Ele primeiro pensou: levantar-me-ei e irei. Maravilha. Mas levantando-se foi é muito melhor. Charles Spurgeon dizia: as resoluções, ou seja, as decisões que nós tomamos, os pensamentos que nós pensamos, aquilo que a gente diz, vamos fazer isso. Então ele disse: as resoluções são como flores, mas as ações são como os frutos. É muito lindo, irmãos, a gente vê uma árvore que a gente plantou. Agora lá na chácara da igreja nós plantamos muitos pés de pitanga. Eu amo demais a pitanga. E a gente plantou muitos pés, dezenas de pitangas. E agora elas estão florindo. É tão gostoso a gente ver aquela florzinha branca. Elas estão cheias de florzinha branca. Mas sabe o quê? Esses dias eu estava passando por lá e vi uma pitanga dessa, uma pitangueira dessa, já com poucas pitangas, talvez umas 10 pitanguinhas ali, bem roxinha. Que maravilha! Ah, as flores são maravilhosas, as resoluções são maravilhosas, pensar corretamente é maravilhoso, mas algo melhor do que isso é a gente agir. E ele agiu, ele foi com seu pai. Amém, queridos? Ele foi com seu pai. E eu estava lembrando do Martin Luther King. Lembra? A pregação dele, ele que era um pastor batista, ele pregou para 200 mil pessoas, lá nas escadarias do presidente americano. E ele pregando ali, ele falou assim: I have a dream. Eu tenho um sonho. E ele dizia que ele sonhava com brancos e negros, comendo no mesmo restaurante, estudando na mesma universidade, sendo amigos. Ele sonhava com um país onde negros e brancos teriam o mesmo direito. Era o sonho dele. E nós sabemos que uma mulher chamada Rosa Parks, ela estava sentada no ônibus e a Constituição americana dizia o seguinte, que se entrasse um branco no ônibus e o negro tivesse sentado, o negro tinha que se levantar para dar lugar para o branco, gente. Hoje a gente acha isso um completo absurdo, mas era assim a lei. Então aquela mulher, a Rosa Parks, ela não se levantou para o branco sentar. E sabe o que aconteceu com ela? Ela foi presa. Isso aconteceu em 1955. E quando ela foi presa, aqueles pensamentos do Martin Luther King, como eu disse, a primeira coisa é a gente pensar, é a gente sonhar, é a gente vislumbrar o futuro de uma forma positiva, é a gente acreditar, é a gente olhar a vida com os olhos da fé. E assim que ele olhava, ele sonhava: eu tenho um sonho, eu tenho uma visão. Isso é lindo, é o pensamento. Mas quando ele viu essa situação, ele disse: eu vou agir, era agora. Então ele mobilizou aquela cidade, a cidade de Montgomery. Ele mobilizou aquela cidade. Ele, como pastor, ele pregou sobre conquistar o direito sem luta, sem arma, sem brigar. Então ele mobilizou toda a cidade, irmãos, e por 1 ano e 20 dias. Por 1 ano e 20 dias. Já pensou que é isso? Ele conseguiu que os negros não pegassem ônibus. Já pensou o cara pagando esse preço? Puxa vida, eu vou para muito longe. Eu vou sair lá do Telégrafo, lá para a Cidade Nova. Eu vou sair de um lugar muito longe. Eu vou rodar, 10 quilômetros. Eu tenho que ir de ônibus. Já pensou os negros dizerem assim: não, vamos seguir Martin Luther King, vamos a pé. Gente,
quebrou a empresa de ônibus. Isso mexeu com todo o mundo. E sabe o quê? Mudou a Constituição dos Estados Unidos. Hoje, muitos anos se passaram, mas 21 de janeiro é o dia de Martin Luther King nos Estados Unidos, feriado nacional. Sabe o que essa data significa? 21 de janeiro, o dia que ele nasceu. Quando nasceu aquele homem, mudou uma nação. Por quê? Porque ele transformou um pensamento bom. Ele não ficou lá, eu nasci negro, eu vou ser pobre, que injustiça, vamos fuzilar todo mundo, vamos falar mal de todo mundo. Não. Sabe, irmãos, às vezes eu estou vendo as pessoas assim, não é? Muita gente assim, revoltada, e perde tanto tempo na frente da televisão e nos noticiários e quer matar todo mundo. Sabe, irmãos, nós precisamos de autorresponsabilidade. Nós precisamos pensar da maneira correta. Nós precisamos sonhar, nós precisamos nos firmar nas promessas de Deus. E nós precisamos agir corretamente. Amém, queridos? Agir corretamente. Então, primeira coisa, o jovem da parábola pensou da maneira correta. Mas não ficou só no pensamento, ele agiu. Ele se levantou e foi com o pai dele. E tudo aquilo que ele tinha proposto falar, ele falou. Ele disse: pai, eu pequei contra o Senhor, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, me dá uma oportunidade como teu escravo. Ele fez o que ele pensou, top. Por isso que ele pôde desfrutar, gente, da segunda chance. Mas eu quero terminar falando do terceiro princípio, tão importante, tão poderoso. Ele pensou, ele agiu, mas ele foi para o lugar certo. É o terceiro princípio. Ele foi para junto do Pai. Eu quero te desafiar hoje. Sabe, irmãos, nós precisamos correr para o papai. Lucas 15, 20. Levantando-se, foi para o seu pai. Então não adianta só ficar pensando e sonhando, ainda que seja bom, pensamentos bons. Não adianta eu sair feito louco e agir de qualquer maneira, não. Eu tenho que agir, eu tenho que ir na direção certa. Irmão, porque se eu não sair de encontro ao Pai, vai dar tudo errado. Então eu tenho visto isso. Pessoas que estão pensando da maneira correta, pessoas que têm aquela atitude de fazer a coisa acontecer e tal, mas vai para o lugar errado. Deixa o Pai, deixa a palavra, deixa a vida de oração. Eu fico pensando no Adão, não é? Olha o exemplo do Adão. O Adão, sabe que o Adão pensou no que ele fez? O Adão é um cara muito parecido com a história do filho pródigo, não é? Ele recebeu muito mais do que o filho pródigo. Ele era bilionário, ele era dono de tudo, casado com a mulher mais linda do planeta. Só era ela mesmo. Agora, veja bem, ele tinha tudo o que ele precisava, riquíssimo. Meu irmão, ele, como filho pródigo, ele administrou mal, fez associações erradas, fez ou não fez? Fez com a serpente, saiu do prumo. Agora, será que ele pensou da maneira correta? Será que ele ficou pensando, puxa vida, meu pai tão bom, puxa vida, os trabalhadores do meu pai, olha só a natureza, todos os animais bem supridos. Será que ele pensou certo ou será que ele pensou errado? Será que ele não pensou, puxa vida, eu fracassei? A culpa é da mulher que o Senhor me deu. A culpa é do diabo. Como diz o meu discipulador amado, pastor Genildo, a culpa é do diabo da incompetência. É verdade, querido. Sabe, eu acho que ele ficou culpando todo mundo. Por que eu acho isso? Porque, irmão, quando ele agiu, sabe o que ele fez? Ele foi para longe de Deus, ele se escondeu de Deus. E quando a gente se esconde de Deus, a gente vai para a escuridão, a gente vai para as trevas. E Satanás é o príncipe das trevas. A gente fica vulnerável a Satanás. John Bunyan, o escritor de O Peregrino, ele dizia o seguinte: ainda que ele estivesse segurando uma espada em suas mãos, ele está falando de Deus.
Ainda que ele estivesse segurando uma espada em suas mãos, eu teria corrido contra a sua ponta, ao invés de me manter-me longe dele. Meu Deus, que tremendo. Então, nós precisamos correr para Deus. Precisamos. Ah, pastor, mas eu não sei nem orar. Irmãos, o filho pródigo não sabia orar, vamos colocar assim, né? Ele falou assim para o pai dele: pai, me faça como um escravo. Você não acha que essa oração é uma oração sem pé nem cabeça? Ele era filho e continuaria sendo filho para o resto da vida. Mas é uma oração sem pé nem cabeça. Irmãos, o veredito do apóstolo Paulo é que nós não sabemos orar mesmo como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então veja bem, venha e corra para o seu pai. Fala com ele, não fique pensando que você não sabe orar. Ok, queridos? Nós precisamos correr para ele. Eu lembro de uma experiência que eu tive que marcou minha vida para sempre, de um rapaz, quer dizer, a gente era criança, eu deveria ter na época talvez uns 9 anos, só que ele já era adolescente, o Lucrita, não é? E o Lucrita me batia, me dava cascudo, roubava meus brinquedos, só que eu não falava nada para o meu pai. Eu tinha medo, ele dizia para mim que se eu falasse para o meu pai, ele me matava, ele quebraria meu braço. E eu, aquela criança, acreditava. Então eu ficava refém dele. Sabe, eu pagava pedágio para viver. Já pensou? Eu era escravo do Lucrita, não é? Até que um dia o Lucrita roubou uma coisa que eu gostava tanto, que era a minha bola, que eu ganhei de Natal, uma bola dente de leite. Uma criança pobre ganhar uma bola daquela, top! Aí eu nem levava a minha bola para a rua, só ficava brincando ali na calçada para não arranhar muito a minha bola. E o Lucrita levou a minha bola, roubou a minha bola. Naquele dia eu fiquei tão indignado e corri para o meu pai. Era sábado, meu pai estava em casa, cheguei lá com meu pai, eu já cheguei chorando e meu pai perguntou: o que aconteceu? Aí eu contei para o meu pai: meu irmão, quando meu pai se levantou daquele sofá, eu vi o tamanho do meu pai. É engraçado, eu só olhava o tamanho do Lucrita, que era maior do que eu, mas quando eu olhei o tamanho do meu pai, o meu pai se levantou. Onde é que ele está? Eu apontei porque eu vi, ele estava lá numa mercearia tomando um refrigerante, um baré, um refrigerante barato e comendo um pedaço de pão. Aquela cena ficou gravada dentro de mim e eu falei para o meu pai foi lá, ele estava comendo ainda aquele pão e bebendo aquele refrigerante barato. Meu pai pegou ele pelo cabelo assim, ó, e ele querendo correr, e o meu pai quase que levantou ele ficou de pontinha de pé. O meu pai fez ele olhar para mim assim, ele virou a cabeça do Lucrita e disse: olha para esse menino aqui, ó. Rapaz, esse menino aqui é meu filho. Rapaz, tu nem olha mais para ele, meu amigo. E devolveu a bola para mim. Sabe, irmão, naquele dia eu fui liberto do Lucrita. Eu passava com liberdade na frente da casa dele. Ele nem olhava para mim, porque eu corri para o meu pai. Vocês estão me entendendo? Nós temos que correr. Volte para a oração, volte para a palavra, não fique focado na televisão, não fique focado nas más notícias, não fique focado no seu celular, não fique focado em falar mal dos outros, não fique focado em responsabilizar o mundo inteiro. Pense da maneira correta, haja da maneira correta, vá em direção a Deus. Se você ficar enchendo o seu pensamento de bobagem, você não vai pensar da maneira correta, você vai para o fundo do poço, você vai desistir, você não vai acreditar na segunda chance. Entende o que eu estou te falando? É interessante que o filho pródigo sai de lá com uma atitude. Quando ele saiu da casa do pai, era uma atitude tão arrogante: me dá a parte dos bens que me cabe. Mas ele voltou tão humilde: me faça como um dos teus trabalhadores. Sabe, gente, nós temos que voltar para casa com esse coração, voltar para Deus, voltar para a oração. Ah, irmãos, o Adão fugiu de Deus e nós sabemos, Deus tinha um cordeiro para ele. Deus tinha um cordeiro, Deus sacrificou um cordeiro, vestiu a nudez dele, corrigiu o pecado dele. Coisa mais linda, Deus tem um cordeiro para cada um de nós. Eu quero terminar esse momento te fazendo um desafio prático. Um desafio prático. Pense da maneira correta, encha a sua mente da palavra que você vai pensar da maneira correta.
Escolha as pessoas que você conversa. Foi um dos erros do filho pródigo. Não sente a roda dos criadores de porcos. Sabe, são essas pessoas que não têm os princípios que você tem. Você vai acabar cuidando de porco. Não faça isso. Encha a sua mente da palavra, converse com as pessoas certas. Volte para o Pai. Volte para a palavra. Volte para a oração. Ah, pastor, eu não consigo nem orar, só pensando. Tão apavorado. Se esforce, volte, se ajoelhe e comece a orar. Vai para a sua Bíblia. O pensamento vem, continue, fique firme na sua Bíblia. Aí eu quero te dar esse desafio prático. Quero terminar com isso. Eu amo o rei Josias, a história dele. Vocês conhecem bem a história. Agora ele tem 18 anos. Já é um rapaz, 18 anos. Ele chega num momento, num contexto da nação, em miséria. Eles estavam até proibidos de cultuar. Qualquer semelhança terá sido mera coincidência. Eles não podiam cultuar porque o templo estava todo destruído. O povo abandonou a Deus. Tudo destruído, miserável. E ele com um garoto. Irmãos, um garoto de 18 anos. Ele diz, nós temos que fazer alguma coisa. Então ele não ficou só pensando, ele mandou agir. Ele chamou os sacerdotes, os responsáveis pelo templo. E ele mandou, vamos lá. Vamos fazer um orçamento, vamos fazer um levantamento, o que é que a gente precisa? Mas a gente não tem dinheiro para nada. Como assim? Vamos agir, vamos fazer algo. Vamos lá, e eles foram. E ali quando eles estavam olhando tudo, olhando o templo, o que é que eles podiam fazer para mudar toda aquela situação? Eles acharam o livro da lei. Veja bem, aquele povo perdeu a Bíblia, perdeu a palavra. Sabe, irmãos, impressionante. Esses dias a Ana Lídia falou uma coisa que eu achei interessante. Antes da crise, há 40 dias atrás, muita gente dizia, não, eu não oro porque eu não tenho tempo. Alguém tem que trabalhar aqui. Eu não tenho tempo para ficar lendo a Bíblia aí, tal. Vocês que têm tempo, que aproveitem, porque eu não tenho. Qual é a desculpa agora? Por que essas mesmas pessoas continuam sem ler a Bíblia e sem orar? Qual é a desculpa? Irmãos, esses caras perderam a Bíblia, perderam a palavra. Tá bom. Aí, os homens chegam com Josias e trazem a palavra. E o Josias, parece que ele não foi treinado nisso, porque ele ficou tão surpreso com a palavra. E os caras leem a palavra para o rei Josias, com 18 anos. Interessante isso. E aí, quando eles leem a palavra, ele entende. Puxa vida, nós deixamos o Senhor, deixamos o Pai. Abandonamos a nossa vida devocional. É isso, é por isso que chegou tudo isso que está acontecendo aqui. Então ele diz assim, consultem a profetisa Hulda. Sabe, alguém que estudava a palavra, alguém que tinha relação com Deus, alguém da confiança do rei Josias. Então ele manda os homens dele consultarem a profetisa em nome dele. E é isso que eu quero ler para vocês como um desafio, como um dever de casa. Quando eles chegam lá e contam toda a história, e contam que o rei Josias rasgou as roupas, chorou, se arrependeu, ele jejuou, quando ele entendeu a palavra, eles contaram tudo isso para Hulda. E a Hulda, ela vai dizer o seguinte, 2 Reis 22, 18 a 20, na mensagem. Ela diz assim, no entanto, já que o rei de Judá mandou vocês consultarem a Deus, digam também a ele, assim diz o Eterno sobre a palavra que ele leu, já que você levou a sério as minhas palavras, já que você se humilhou arrependido, chorando diante de mim, também eu vou levar você a sério. Guarde essa palavra no seu coração. Se nós levamos a sério a palavra, nós vamos ser levados a sério por Deus. Em nome de Jesus. Eu quero terminar agora orando por você, ok, queridos? Deus abençoe. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa inspiração que é esse jovem. Ah, meu Deus. Talvez muitos aqui, Senhor, se identificaram com ele.
Pessoas que estavam indo bem, pessoas que estavam começando, pessoas que estavam recomeçando, de repente veio tudo isso. Todo esse medo, todas essas más notícias, todo esse pavor. Senhor, e muito obrigado porque nós temos esse exemplo que foi Jesus que contou para nos ensinar. Obrigado, 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 Senhor. E nós queremos praticar esses princípios, queremos encher a nossa mente de boas notícias, da Tua palavra, de conversas boas, de pensamentos nobres. Mas não queremos ficar só no pensamento, nós queremos agir em fé, agir na direção do Espírito Santo. E nós queremos, Senhor, voltar para o Pai, voltar para junto do Pai, voltar para junto da palavra, voltar para junto da vida de oração. É isso que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Ó Espírito do Senhor, abençoa, Senhor, esse povo que te ouviu a Tua palavra nesse domingo. Abençoa com uma nova perspectiva, com novos horizontes, com esse sol brilhando na escuridão, dizendo para eles: essa é a sua segunda chance. Essa é a sua segunda chance. Eu profetizo na sua vida, essa é a sua segunda chance. Nós vamos levantar, irmãos, tudo isso vai passar. E nós vamos, claro, nós vamos ver alguns escombros. Nós vamos ver alguma fumaça de muitas coisas que foram queimadas. Mas o Senhor está nos dando uma segunda chance. O Senhor está nos dando uma segunda chance. Tome a sua segunda chance. Pegue a sua segunda chance. Pegue a sua segunda chance. Em nome de Jesus. Amém, amém.